as pessoas que participam da nossa reunião ativamente. Eu não me lembro de um dia que a Débora não estava. E hoje, infelizmente, ela disse pra gente que não ia poder participar. E na nossa reunião passada, ela fez uma pergunta e a gente abordou essa pergunta que ela fez, fez uma resposta sobre esse questionamento dela. Mas durante essa semana, nas minhas leituras sequenciais aqui da palavra, eu me deparei com outro texto que ajuda a responder a pergunta que a Débora fez. Então, mesmo que tenha pessoas na sala que não estavam aqui, eu vou começar esse encontro de hoje direcionando essa pergunta da Débora para que ela tenha essa resposta na gravação e que todo mundo tenha essa resposta no vídeo gravado aí. Só que antes da gente começar, então, vou, como de praxe, pedir para que a Stephanie faça uma oração e que ela peça para que o Espírito Santo nos guie, esteja com a gente, abra o nosso entendimento, os nossos corações para olhar para a palavra e receber a palavra do Senhor com coração aberto e sedento e com vontade de conhecer mais Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por todas as pessoas que estão conectadas e pelas que ainda vão entrar. Agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido fiel a nós, a esse grupo. E agradecer porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Eu peço que teu Espírito Santo esteja aqui conosco, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração, Pai, para enxergar o Senhor Jesus que o Espírito quer revelar para nós. Amém. Que os nossos corações estejam abertos para enxergar esse Jesus lindo, maravilhoso, que o Espírito nos revela. Te agradeço e peço que o Senhor dê sabedoria e humildade para a gente aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Qual era a pergunta da Débora, então? No nosso encontro passado, a gente leu Gênesis 3 e, na verdade, a gente leu Êxodo de 1 a 3 e ela ficou com essa dúvida de como que Moisés, se logo que ele nasceu, ele nasceu naquele tempo de perseguição e que os israelitas estavam sendo perseguidos pelo faraó e pelo Egito, com uma ordem do faraó para que exterminassem todos os bebês meninos que nascessem. E como que, mesmo sendo salvo, Moisés, depois de ter crescido na família da filha de Faraó, como é que ele sabia que ele era de um outro povo? Como é que ele conhecia Deus como Deus do povo de Israel? Então a pergunta da Débora era como que... porque a palavra fala que Moisés, então, ele até quis exercer justiça com as próprias mãos quando ele matou aquele egípcio que estava oprimindo o israelita. E então a pergunta dela era como que Moisés tinha esse senso de que ele pertencia a um povo que era o povo de Deus e como que ele sabia quem era Deus, né? Acho que esse era o ponto essencial da pergunta dela. Como que ele sabia que Deus era o Deus de Israel? E aí, uma das respostas que eu tinha dado para Débora era de entender a questão de um povo e de você fazer parte de um povo que desde o início, né, depois de Jacó, quando ele abençoa os filhos e eles mesmo assim, eles ainda estão no Egito, e Jacó abençoa os filhos e isso começa a passar de geração para geração, né, a bênção que vem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles cresceram na expectativa de receberem uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, renovado com Isaac, renovado com Jacó. Então isso ia passando de geração em geração. Agora, de fato, existe pouco... o texto não nos traz tantos detalhes da trajetória da vida de Moisés, do crescimento de Moisés. Só fala que ele cresceu sendo instruído em toda a sabedoria do Egito.
mas que quando ele alcançou uma certa idade, ele quis ir visitar o povo dele, e foi nesse momento que ele exerceu justiça com as próprias mãos. Aí a resposta que eu dei para Débora era uma resposta baseada no testemunho de Estevão, em Atos 7, quando Estevão fala que Moisés tinha já a ideia de que ele era o libertador de Israel, né? E ele achava que os irmãos dele, ou seja, que o povo dele, ia entender que o papel dele era esse e que Deus salvaria o povo de Israel através de Moisés. Então esse é um texto que está em Atos 7. E aí eu estava lendo Hebreus 11, acho que antes de ontem, que é aquele texto famoso que fala sobre a fé, né? E aí em Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai dar vários exemplos do que a gente chama dos pais da fé, né? Então ele começa com Abraão, na verdade ele começa com Abel, né? Começa com Abel, Noé, chega em Abraão, Isaac, Jacó, e fala de várias figuras importantes na palavra que estão relacionadas à fé. E quando ele fala de Moisés, né? Lendo o texto, eu falei assim, nossa, é impressionante como aquele princípio de interpretação bíblica fica evidente aqui. A gente já falou sobre isso. A Bíblia, o principal princípio de interpretação bíblica. Eu posso interpretar a Bíblia de acordo com o que eu penso, de acordo com o que a minha cultura pensa, de acordo com o que a mitologia grega pensa, de acordo com o que a filosofia pensa. Não. Eu devo interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Aí em Hebreus 11, dos versículos 23 ao 28, diz assim: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Então veja que os pais de Moisés o esconderam porque eles tinham fé. E fé em quê? Fé na libertação de Israel, fé na promessa que Deus tinha feito a Jacó. Pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei, o decreto do faraó. Então, porque eles tinham fé, eles não tiveram medo da ordem de faraó de que os meninos que nascessem, os bebês homens que nascessem deveriam ser mortos. O texto continua dizendo, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, então veja que Moisés escolheu, a palavra está dizendo que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo. E aí a gente pode entender essa palavra como o sofrimento de Cristo, ou como a humilhação de Cristo, ou como algumas versões acho que vão falar o opróbrio de Cristo. Então ele considerou essa afronta de Cristo, esse sofrimento de Cristo, como uma riqueza. No lugar onde você teve. Você não pode. Posso prosseguir? Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Uau, que recompensa que Moisés tinha em vista. Veja bem, Moisés, a gente pensa que Jesus, então, o Messias, o Cristo, é só quando ele veio como bebê, encarnou, viveu, morreu por nós. Mas espera aí, como que o texto está dizendo que Moisés, quantos anos antes de Cristo, considerou o sofrimento de Cristo, o sofrimento do Messias, como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito? Pois ele tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou com quem vê aquele que é invisível. Quem é aquele que é invisível? Né? João fala
ninguém jamais viu a Deus, certo? Então Moisés teve fé como se ele tivesse visto aquele que é invisível. E pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue para o destruidor, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos de Israel. Então, eu acho que esse texto responde 100% da dúvida da Débora, de como que Moisés sabia quem era o Deus de Israel, como que Moisés conhecia quem era o Deus de Israel. E o texto deixa muito claro que Moisés conhecia e sabia dessas coisas pela fé. Então, pela fé, ele escolheu deixar o Egito. E gravem isso na mente de vocês. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Ele não precisava, porque ele era o filho da filha de Faraó. Mas ele escolheu o sofrimento, tendo em vista o sofrimento de Cristo, sabendo que isso seria uma recompensa maior do que os tesouros, os prazeres e a vida que ele tinha no Egito. Então, isso é uma breve introdução para responder aquela pergunta da Débora. E eu espero que quando ela assistir fique claro. E Débora, nesse momento que você estiver assistindo, se ainda ficou alguma dúvida sobre aquela pergunta que você havia feito, pode voltar a falar com a gente na próxima reunião ou até mandar por mensagem, que a gente vai prosseguindo aqui. Muito bem. Então, fica aqui mais uma vez evidente que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. E aí, mesmo quando a gente fala assim, não, mas aquele texto em Atos não está explicando muito. Aí a gente vê mais para frente em Hebreus a explicação completa daquilo. Então é importante, por isso que é importante, eu venho estimulando vocês a fazerem uma leitura, porque eu já tinha passado por esses textos anteriormente, eu não lembrava quando a Débora me fez a pergunta. Então é muito importante a gente ler e reler constantemente a Bíblia. A Bíblia é um livro vivo, não é como um livro comum que a gente lê uma vez, pronto, acabou, não precisa mais ler. Tem vários aqui atrás que são assim, de leitura que uma vez que leu, beleza. Quando você quiser consultar alguma coisa daqui 20 anos, está lá. Mas a Bíblia é um livro vivo e o Espírito Santo traz revelação, traz visão daquilo que você está lendo. Muito bem. Um outro ponto que eu queria voltar a tocar, e talvez hoje a gente nem avance muito na sequência da leitura, mas eu queria voltar no ponto de Êxodo 3, quando o Senhor aparece para Moisés naquela sarça ardente, naquele arbusto que está pegando fogo. Moisés vê o arbusto pegando fogo e o fogo não consome o arbusto. Que coisa magnífica é aquela. Então Moisés se aproxima e o Senhor fala com ele de dentro do arbusto, E aí a gente já falou sobre quem era o que era essa manifestação, ou quem estava nessa manifestação que Moisés viu, porque o versículo 2 fala que o anjo do Senhor apareceu na chama de fogo dentro da sarça, e no versículo 4 fala que quando Deus viu que Moisés se aproximava, então o anjo do Senhor é Deus, é a mesma, o texto é o mesmo sujeito do texto. Então não há uma troca de personagens, é o mesmo sujeito do texto. E é importante a gente entender isso, porque isso revela que esse anjo do Senhor é Deus. E o versículo 5 também fala, e Deus prosseguiu, dizendo, não te aproximes daqui, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó.
E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Isso está no versículo 6. E aí eu lembro que eu comentei com vocês ainda que parece que Deus pega o mesmo assunto com Moisés que ele tinha falado há 400 anos atrás com Jacó. E ele fala, eu desci. Ele falou para Jacó em Gênesis 49. Eu vou descer. E agora ele está falando para Moisés, eu desci para livrar dos egípcios, para livrar vocês dos egípcios e levar vocês para a terra que é boa e espaçosa, que dá leite e mel, o lugar do Queneu, do Eteu, do Amoreu, do Perezeu. E ele fala todos esses povos que ocupavam a terra onde ele tinha determinado que seria a terra do povo dele. E Deus continua falando com Moisés, e Moisés fala, tá bom, mas quando eu for falar com o povo, quem que eu vou dizer que apareceu para mim? E o que Deus fala para Moisés? Quem está ligado aí para dizer? Moisés pergunta no versículo 13. Quando eu for aos israelitas e falar, o Deus dos vossos pais me enviou, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? E o que Deus responde para ele? Eu sou. Eu sou. Certo? Deus responde para ele, eu sou. Só isso? Na verdade, Deus responde, eu sou o que sou. Vocês vão para o povo de Israel, você vai para o povo de Israel e você vai dizer, eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Muita gente fica com dúvida de quem é esse anjo do Senhor, que depois, versículos mais para frente, é tratado como o próprio Deus, que continua falando com Moisés como sendo o próprio Deus, e que quando Moisés se autotitula de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e quando Moisés pergunta quem eu vou dizer, eles falam, essa pessoa que está falando com Moisés, de dentro do arbusto pegando fogo, fala, eu sou o que sou. Você vai dizer para o povo, eu sou é quem me enviou. Tudo bem. A gente já viu em Gênesis inúmeras referências que mostram que esse anjo do Senhor é Deus. E que nós podemos entender por inúmeras referências que quem é esse Deus que apareceu é o próprio Jesus. Antes dele ter nascido em corpo humano, ele apareceu. Se ele apareceu e Moisés viu, e João fala que é impossível ver a Deus, então quem que Moisés viu? Se não for Jesus, que é a exata expressão do Pai. Muito bem. E aí, muita gente fica na dúvida, então, não, mas como assim? Jesus apareceu no Antigo Testamento? Não, Jesus apareceu depois em Mateus, lá, quando os anjos vieram, teve o coral lá de anjos, nasceu agora na cidade de Belém, taranã, taranã. Sim, mas e antes? Quem foi que apareceu? E aí, então, eu falei para vocês que se vocês lessem o livro de João, vocês iam ficar impressionados com quantas vezes o Senhor Jesus fala de si mesmo, dizendo, eu sou. Só que ao invés de simplesmente deixar que vocês fossem lá e lessem João, não sei quem está aqui na sala, não sei se o Gilbert estava semana passada, se a Raquel estava... Mas se eu fizer uma pergunta aqui, talvez pouca gente deve ter ido lá ler João para ver o que Jesus fala em João a respeito desse título, né, ou dessa maneira de se referir a si mesmo como eu sou. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em João e nós vamos ler várias referências. Pelo menos 10 vezes no livro de João, Jesus fala, eu sou.
ponto final. Ele não está falando eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou aquele. Não. Eu sou ponto final. Da mesma forma como ele falou para Moisés, eu sou ponto final. Ele vai falar 10 vezes, pelo menos, foi o que eu contei, talvez tenha mais. Pelo menos 10 vezes ele vai usar, e o Novo Testamento a gente precisa lembrar que foi escrito no grego. Então está escrito lá, no original do grego é ego eimi, ou seja, eu sou, né? Então Jesus fala pelo menos 10 vezes em João, eu sou, ou seja, o mesmo eu sou que falou para Moisés está falando aqui no livro de João, eu sou. Então abre em João, vamos ver João 4, é a primeira referência, a primeira vez que Jesus fala eu sou no livro de João. João 4, Jesus está é aquele episódio que eles estão passando por Samaria e ele para no poço de Jacó, e aí vem aquela mulher adúltera no poço de Jacó para pegar água, e ele fala para a mulher, me dá um pouco dessa água, e aí eles entram naquele diálogo, e ela fala, como que você está pedindo água para mim? E ele fala, se você soubesse quem está pedindo água, você me pediria e eu te daria de beber água viva. E a mulher fica sem entender nada do que ele está falando. Todo mundo lembra dessa passagem? Então, João 4, no versículo 26, olha o que Jesus diz a ela. Né? E Jesus lhe disse, eu sou, vírgula, o que está falando contigo. Por quê? Qual é o contexto disso? Ela fez um comentário antes que é importante a gente considerar. Jesus fala para ela, vocês não vão mais adorar no templo, mas vocês vão adorar em espírito e em verdade. E ela falou para ele, eu sei, no versículo 25, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele nos anunciará essas coisas. E aí Jesus diz o quê? Eu sou o que está falando contigo. Então percebam o peso dessa frase de duas palavras, eu sou, pausa, vírgula, o que está falando contigo. Quem que eu devo dizer para o povo de Israel? Moisés perguntando para Deus. E Deus fala, diz, eu sou, mandou você falar. Então aqui a gente vê que Jesus é o eu sou para aqueles de fora de Israel. Ele está dizendo isso para aquela mulher samaritana. Ele não está dizendo isso para um judeu. Ele está dizendo isso para os de fora de Israel. Jesus é o eu sou para os de fora de Israel. E isso inclui a gente. Jesus é o eu sou para nós, gentios, não judeus. Ele é aquele que disse para Moisés, eu sou. Ele é Deus para os judeus e para nós. É isso que ele está querendo dizer. João 6,20. Em João 6,20 é aquele episódio que os discípulos vão para atravessar o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. E Jesus fica para trás e daí eles entram no meio de uma tempestade. Eles entram no meio dessa tempestade e o vento agitado e de repente eles veem quem andando sobre as águas e vindo na direção deles? Eles viram Jesus que andava sobre o mar, versículo 19, e aproximava-se do barco e ficaram com muito medo. E o que Jesus disse para eles? Eu sou, não temas. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, eu sou. Para os discípulos dele, eu sou. Eu sou o Deus dos meus discípulos.
Eu sou aquele que falou com Moisés e estou falando agora com vocês. Eu sou aquele que apareceu no meio do arbusto pegando fogo e que estou andando sobre as águas agora ao encontro de vocês. Na mesma, com uma manifestação diferente de poder, mas manifestando o poder dele, andando sobre as águas, os discípulos ficam amedrontados e ele diz, não tenham medo, eu sou. Muito bem. Então, a gente já viu que Jesus é o eu sou para os de fora de Israel. E agora a gente está vendo que Jesus está se revelando como eu sou para os discípulos dele, que eram todos judeus. E agora em João 8, no versículo 24, João 8 é aquela, vamos dizer, aquela argumentação dos fariseus, dos líderes religiosos de Israel com Jesus. Então eles estão afrontando Jesus, eles estão enfrentando Jesus de certo modo, eles estão tentando colocar Jesus numa sinuca de bico, sem saída, fazendo perguntas, sabatinando Jesus, porque eles querem desmascarar Jesus. Então, os líderes de Israel estão fazendo isso nesse capítulo 8, e eles começam a fazer várias perguntas para Jesus. E aí, no versículo 22, diz assim, os judeus diziam, será que ele vai se suicidar? Porque ele disse, para onde eu vou, vocês não podem ir? Versículo 23, mas ele lhes disse, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que Jesus está dizendo para os líderes de Israel é, vocês vão morrer no pecado de vocês, vocês vão morrer sem a salvação. É isso que ele está dizendo. Porque vocês não creem que eu sou o Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente. Passam alguns versículos adiante e eles falam, quem és tu, Jesus? Eles lhes perguntaram, quem és tu? E Jesus lhes respondeu, exatamente o que venho dizendo. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Versículo 28, Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, ele está fazendo uma referência à crucificação, quando vocês tiverem colocado o Filho do Homem na cruz, na árvore, na madeira, então sabereis que eu sou. Mais uma vez, Jesus está dizendo para os líderes de Israel, quando vocês levantarem o Filho do Homem, vocês vão saber que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Continua a conversa e o debate. E aí lá no final, eles estão falando sobre Abraão. Porque eles estão se gabando, eles estão dizendo, peraí, nós somos filhos de Abraão, como é que você fala que nós vamos morrer no nosso pecado? Tem uma promessa, né? E aí no 53, os líderes estão falando, na verdade eu vou ler até antes, no 51, ele fala, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus está se referindo à morte eterna. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Versículo 53. E os judeus lhe disseram, agora sabemos que tens demônio. Eles acharam que Jesus estava endemoniado. Abraão morreu, e também os profetas. E você nos diz, se alguém obedecer a minha palavra, nunca morrerá? Acaso você é maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem você pensa que é? E Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é o Pai, do qual dizeis
do qual vocês dizem, né, do qual dizeis ser vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, olha o que Jesus vai dizer para os líderes de Israel. Abraão, o vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tens nem 50 anos de vida e viste Abraão? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. É tão grave o que Jesus fez aqui, e eles entenderam o que Jesus estava falando, que o versículo seguinte fala que eles pegaram pedras para apedrejarem Jesus. De tão grave que foi a declaração que Jesus fez dizendo, eu sou. Eles entenderam. Os líderes de Israel, os fariseus e os líderes religiosos de Israel entenderam que Jesus estava declarando ser Deus. E por isso eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então Jesus declarou para os líderes de Israel que ele é o eu sou. Então ele declarou isso para os de fora de Israel, para os seus próprios discípulos, demonstrando poder para os líderes de Israel. E agora a gente vai ver que ele demonstrou também, que ele falou novamente eu sou num contexto de serviço, né? como sendo o mestre que serve. Então, em João 13, aquele episódio quando Jesus lava os pés dos discípulos antes da Páscoa. E aí ele fala para os discípulos, vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem muito bem, pois eu sou. Ponto. Aí a gente pode falar, não, ele está falando, eu sou o mestre. Então, fazem muito bem, porque eu sou o mestre, e vocês disseram que eu sou, então eu sou. Tá, mas daí no versículo 19 ele fala assim, digo essas coisas, então ele explicou a ceia, explicou o que era o pão, o que lavar os pés, todo aquele cenário, e aí ele fala, digo essas coisas desde já, antes que elas aconteçam, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E para encerrar, a minha tese de que Jesus é o eu sou que disse para Moisés, eu sou de dentro do arbusto, pegando fogo e que não se consumia de fogo. A gente vai olhar em João ainda, capítulo 18, versículo 5. Jesus se revela como sendo Deus no contexto da sua traição, no contexto daqueles que perseguiram ele, no contexto daqueles que trouxeram sofrimento para ele, no contexto daqueles que feriram ele. Então Jesus é o Deus, inclusive daqueles que traspassaram ele, inclusive daqueles que ainda hoje perseguem ele, inclusive daqueles que ainda hoje humilham o nome dele. Então, em João 18, Judas vem com um exército para capturar Jesus. E no versículo 4 fala assim, sabendo Jesus que tudo o que estava para acontecer, adiantou-se do exército que vinha para capturar ele e perguntou, a quem procurais? E eles responderam, a Jesus, o Nazareno. E Jesus lhes disse, eu sou. Ponto final. E Judas, o traidor, também estava com eles. E quando Jesus lhes disse, eu sou, olha o que aconteceu. Porque muita gente ignora, para aqui e acha que Jesus está falando, eu sou eu, você está procurando Jesus? Sou eu aqui, é nós. Né? Como diria, é eu mesmo. Né? Não, não é isso. Jesus está dizendo, eu sou. E quando ele disse isso, as pessoas que vieram para prendê-lo afastaram-se e caíram por terra.
quando Jesus disse isso, muito provavelmente houve ali uma manifestação de poder, eu creio, ou eles de alguma forma piscaram assim, tiveram algum entendimento do que estava acontecendo naquele momento, porque eles caíram por terra, eles não resistiram ao fato de Jesus ter falado, eu sou. E aí o texto continua dizendo, então Jesus lhes perguntou mais uma vez, parece até que Jesus estava provocando eles, né? A quem procurais? E eles responderam, a Jesus o Nazareno. E Jesus lhes disse, eu já disse, eu sou. Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora. Muito bem. Essas referências que eu passei para vocês de João são apenas referências que Jesus está dizendo, eu sou, ponto. Fora isso, no livro de João, Jesus fala, eu sou o pão da vida. João 6,35, João 6,47. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. João 8,12, João 9,5. Jesus fala, eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1 e 5. Então veja quantas vezes o livro de João é um livro que, se eu fosse hoje dar um tema assim, é Jesus, o eu sou. Ou seja, Jesus, Deus. Então voltando ao Êxodo. Você nem começou a dizer. Então voltando ao Êxodo. Para a gente poder concluir, é importante demais a gente prestar atenção que esse anjo do Senhor, que aparece no versículo 2, que o texto fala, e o anjo do Senhor apareceu para Moisés numa chama de fogo dentro da sarça. E que depois o texto se refere a esse anjo do Senhor como sendo o próprio Senhor, como sendo o próprio Deus. Então é importante a gente entender que quem apareceu, o texto fala apareceu, não fala que Moisés ouviu uma voz, como foi no Monte Sinai, não fala que Moisés ouviu um trovão, como em outras vezes, não, fala que apareceu para Moisés. E ele disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse, eu sou o que sou. E Jesus, tantas vezes em João, disse, eu sou. Então, nessa nossa jornada de conhecer quem Jesus é, ele não é só, como se fosse só, né? Fique claro que quando eu falo, ele não é só É somente aquele Salvador que morreu na cruz, como se, não estou falando ele é só aquele Salvador de uma maneira pejorativa, mas pelo contrário, dizendo que ele é muito mais do que o Salvador que morreu por nós numa cruz. Ele é Deus. Ele é o Salvador que tirou Israel do Egito. Ele não é só o Redentor da cruz, o Redentor que vai voltar para redimir de uma vez por todas Israel e todos aqueles que fazem parte do seu povo hoje. Mas ele é, desde o princípio, e ele é aquele que redimiu Israel desde o Egito. Muito bem. Eu achei que a gente ia conseguir falar de Êxodo 4 e 5, mas nós vamos parar por aqui e fazer aquelas 3 perguntas de reflexão que a gente sempre faz. Depois desses textos que a gente leu e baseado nas nossas outras aulas,
As perguntas são, deixa eu pôr no chat aqui. Everyone. Número 1. O que Pessoal, podemos aprender, pode ir, Vino, sobre Deus? Então, pergunta número 1, o que podemos aprender sobre Deus? Pergunta número 2, o que podemos aprender sobre nós? Essa é a pergunta número 2. O que podemos aprender sobre nós mesmos? E número 3, o que podemos obedecer a partir desses textos que nós lemos? Então, o que a gente pode aprender sobre Deus? O que a gente pode aprender sobre nós? E o que a gente pode aprender sobre obediência e submissão à palavra dentro desses assuntos que desses textos e assuntos que a gente tratou hoje. Então, vamos lá. Se o Paulo quiser começar hoje para aquecer o povo. Não precisa todo mundo falar, mas quem quiser compartilhar alguma coisa que tenha marcado ou ressaltado aí para vocês, por favor. Tá bem, perfeito. Como o Gilber escreveu aqui no chat, que na semana passada ele não acompanhou a primeira parte, mas ele pegou a de hoje, eu vou falar para ele, na verdade, dar um parecer sobre o que foi abordado hoje. Então, Gilber. Ele nem tá aí, acho não, hein? Ele tá porque ele tá home office, ele tá trabalhando de casa e ele conecta a escola. Ou se alguém mais quiser falar, não sei se a minha irmã tá online, minha mãe saiu para ir cuidar do bebê, Stephanie também. O pessoal fica com a câmera desligada, a gente não vê, né? De propósito, pra gente não chamar eles. Carmen também, a Mandinha também, a Raquel. Se tem uma coisa que a gente tem que ter aprendido sobre Deus, é que Ele é o Eu Sou. No mínimo, né? No mínimo, por favor. Vamos lá, pessoal. A escola ela é interativa. Esse é o maior objetivo dela. Não é fala que eu te escuto, mas é interativo. Foi o que o Gilber pôs aqui no comentário. Se vocês quiserem colocar no chat também, se o pessoal estiver tímido para falar, pode pôr no chat que a gente lê aqui os comentários. Mas o Gilber colocou isso, né? Que ele é o Eu Sou. Muito bem. Carmen, Deus é imutável, independente das circunstâncias. O pessoal tem medo de falar, cara, eu acho, não sei, né? Mas tudo bem, obrigado por compartilhar. Olá, Deus é imutável, independente da circunstância. Carmen, muito bem. Isso é evidente e a gente vê isso até mesmo do nosso último encontro, né? E até dessa frase que eu ressaltei na nossa leitura, quando Deus fala, eu desci, né? Ou seja, ele está continuando o assunto que ele teve há 400 anos com Jacó, dizendo, eu vou descer. E daí parece que ele já fala para Moisés, eu desci. Ou seja, eu estava falando com Jacó ali, eu já estou fazendo agora. Para nós, foram 430 anos. Para Deus, né? Se a palavra fala, tem um pastor que brinca assim, que se a palavra fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então 400 anos é só como meio-dia. Então ele falou com Jacó na hora do café da manhã, no almoço ele já falou com Moisés. Somos dependentes da revelação de quem ele é. Amém, sim. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele e dê testemunha de Jesus e que a gente possa conhecer quem ele é pela palavra e saber que ele é não só a partir do momento que
Mateus fala Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, né? Mas desde o princípio, desde o Gênesis 1, a gente vê tanto o Pai, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo, desde Gênesis 1. Hoje a igreja acha que Deus muda de opinião para se adequar à igreja. É verdade, Carmen. Infelizmente tem esse pensamento de que Deus tem que se adaptar à nossa agenda, né? Mas pelo contrário, né? Nós é que temos que buscar saber qual é a agenda de Deus, né? E a gente vai ver nas nossas próximas aulas que o fato de Faraó ter endurecido o coração e não deixado o povo ir e ter maltratado o povo de Deus, aquele a quem ele tinha escolhido, feito promessas, tudo isso estava sob a soberania de Deus. E ele determinou que fosse daquela forma para um propósito, e nós vamos entender qual era esse propósito. Deus gosta de ver a gente sofrer? De maneira alguma, de maneira alguma. Porém, o sofrimento prova, o sofrimento refina, né? E em determinados momentos o sofrimento é importante. Tanto que Hebreus mesmo, nesse texto que a gente leu no começo da aula de hoje, do encontro de hoje, em Hebreus, fala que Moisés escolheu ser maltratado, né? Então veja que quem é que quer pregar isso nas igrejas hoje? Vem seguir Jesus aqui com a gente e sofrer junto com a gente. Quem é que quer pregar isso? Ninguém quer pregar isso. Porque o mundo quer ouvir o quê? Vem e aceita Jesus e sua vida vai ser as 1000 maravilhas. Né? Isso é o Egito. Né? O Egito era 1000 maravilhas. Se Moisés estivesse no Egito, estava lá 1000 maravilhas. Se Daniel tivesse se submetido e se adaptado ao governo da Babilônia, ele estava lá, de boa, vivendo no palácio do rei, com tudo disponível para ele. Né? Mas não, eles escolheram passar pelo sofrimento, por quê? Porque eles têm visto uma recompensa que é maior, que é diferente, que não acaba nessa vida, mas que é eterna. Né? E essa deve ser a nossa recompensa. E por isso que Paulo fala que para ele o sofrimento, né, o que é? É momentâneo, é temporário, perto do eterno peso né, da eternidade, do peso da eternidade. Então, o sofrimento aqui na Terra é pequeno, é temporário, não dá nem para considerar perto da eternidade. O Gilber escreveu aqui, ó, e depois dessa aula tirei a conclusão de que preciso mudar de Bíblia no meu celular. Estou acompanhando por ele hoje e não fala eu sou nos textos. Pois é, Gilber, isso é incrível, porque assim, é uma questão de tradução. E nas traduções se perde muito. O que a gente tem que pensar é que a Bíblia não foi escrita em português. Vamos pôr isso na nossa cabeça. Né? E existem muitas traduções no português, ou até mesmo no inglês, em outros idiomas, que não transmitem uma fidelidade do texto, do que o texto quis dizer. Né? Então, por isso que a gente tem que pesquisar o que aquele texto está dizendo no original, né? Qual é o termo que está sendo usado aqui. Né? Porque, por exemplo, eu posso traduzir esse termo que no grego é ego eimi, né? Que seria o eu sou, eu posso traduzir como sou eu. Como se alguém perguntar para mim, você que é o Vitor? E eu falo, sou eu. Só que dentro de um contexto, se eu falar eu sou, ou se eu falar sou eu, tem um peso diferente. Porque se eu disse lá atrás, eu sou o que sou, você vai falar que eu sou disse isso. E aí o texto está traduzindo agora como sou eu, então ele não traz o mesmo peso do que a palavra está de fato dizendo, né? Ou do que o autor de fato escreveu, ou até mesmo do que de fato a pessoa que disse aquilo quis dizer. Então como que a gente analisa isso? Pelos contextos dentro desses textos que a gente leu junto. Então, por exemplo, como que fica evidente que naquele episódio
que os líderes de Israel perguntaram, mas espera aí, Abraão, você está falando que Abraão te viu? Você não tem nem que você viu Abraão, você não tem nem 50 anos. E Jesus fala, antes de Abraão existir, eu sou. Se Jesus tivesse falado, antes de Abraão existir, eu já era Jesus. Será que eles iam pegar a pedra para apedrejar ele? O fato dele ter dito, antes de Abraão existir, eu sou, é o que traz aquele... Então, o contexto, a gente vai entender o que o texto está dizendo dentro do próprio contexto. E aquilo que eu falei para vocês no início da aula de hoje, a Bíblia é que vai interpretar a própria Bíblia. Então, não tem como a gente fugir disso. Agora, sim, muito cuidado com traduções, principalmente as traduções modernas, na linguagem de hoje, essas coisas assim, é legal para fazer devocional. Para estudar a Bíblia, peguem as mais tradicionais, as mais fiéis. Eu falei para vocês, por exemplo, eu uso uma que a tradução chama Tree of Life, que é uma versão que preserva muitas palavras no original do hebraico e no original do grego, que facilita muito para entender o peso daquilo que está sendo dito. A Carmen escreveu que o mais terrível é NTLH, que infelizmente é usada nas Bíblias infantis. Na verdade, assim, olha, a NTLH foi uma formatação que eles fizeram exatamente para tentar atingir um público, desculpa a expressão, mas que carece não de cultura, mas que carece de vontade de aprender, literalmente. Não, é mais uma questão de facilitar entendimento para muita gente. Não porque perdeu, mesmo que fosse... Porque assim, olha, se você pegar aqui no Brasil, o João Ferreira de Almeida, ele fez a nova versão corrigida, que é uma linguagem mais formal, e ele fez a nova versão atualizada, mas que não chega a ser essa questão da NTLH. Por que eu estou falando isso? Eu devo ter umas 16 Bíblias diferentes, e eu já li 12 de formatos diferentes. Então, eu sugiro vocês, quando vocês forem estudar aqui, obviamente que vocês não vão ter acesso a essa versão na qual o Vitor está falando, mas aqui a Septuaginta é a que mais vai se aproximar dessa questão dos gregos e hebraicos, dos livros gregos e hebraicos. Na verdade, se fosse para dar uma sugestão a vocês, até mesmo de leitura, para facilitar o entendimento, a primeira lida, leia ela na atualizada, porque ela já vai dar algumas versões bem próximas daquilo que está sendo aplicado. E aí a segunda leitura dela, eu sugeriria vocês fazerem ela na cronológica. Faça a leitura dela na cronológica por uma questão de ordens de fatos. Vai ser muito esclarecedor, muitas coisas, e aí depois vocês se aprofundem nessas leituras mais abrangentes no que diz respeito à questão de origem, não de fidelidade de texto, porque obviamente que a gente tem que ter, enfim, tem que ter uma base disso. Ninguém vai se tornar um exímio historiador, biblicamente falando. Mas eu acho que essa seria uma boa sequência para vocês poderem começar a estudar a questão da interpretação das linguagens de Bíblia. A ordem cronológica está na NVI. Carmen, eu tenho uma lá na igreja que você pode até pegar lá e dar uma olhada nela para você poder ver. Mas não é na NVI que ela está, se não me falha a memória. Não é na NVI. A NVI, ela está sendo mais utilizada a nível global, mas não é a melhor versão em termos de tradução também. A NVI, como eu falei, a Carmen escreveu aqui, a minha NVI. A NVI, ela está numa versão mais global. Eu uso até, para vocês terem uma ideia, eu navego entre essa que eu falei para vocês, eu tenho uma Bíblia católica que eu uso bastante também para comparar a linguagem, mas é aquilo, e uso a Almeida, ou é Almeida Revista Atualizada? Acho que é Almeida Revista Atualizada com o dicionário Strongs. Então, é um aplicativo que você clica na palavra
e ela te dá a referência da palavra no hebraico ou no grego. Então, mas o Gilbert e a Carmen têm razão. É difícil olhar para as traduções muitas vezes. Então, mas o que é importante? É aí que está o papel do Espírito Santo quando a gente está lendo a Bíblia, né? Então, se a gente quer ler a Bíblia só para adquirir conhecimento próprio e saber o que está escrito, são coisas que a gente não vai ter essa revelação e entendimento. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, pedindo para que o Espírito Santo mostre e revele o Senhor Jesus na palavra, e quando a gente está lendo, né, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar vocês e vocês vão lembrar de coisas que vocês já leram, né? E através da própria Bíblia, o Espírito vai ajudar vocês a entender e interpretar esses pontos, né? Então, é isso por hoje, eu acho. A gente acabou não respondendo as outras duas perguntas, o que a gente pode aprender sobre nós e o que a gente pode obedecer. Eu tinha colocado aqui sobre nós, que Deus nos usa na nossa incapacidade, porque Moisés disse que ele era homem de lábios incircuncisos, que não tinha condições de falar com Faraó, e mesmo assim Deus disse, não, é você que vai falar com Faraó. E aí, o que podemos obedecer, a minha anotação tinha sido a minha anotação era sobre o capítulo 4 aqui, sobre o que podemos obedecer. Mas nesse ponto que a gente discutiu bastante hoje, eu acho que uma questão importante da gente tratar como uma postura de obediência é a gente obedecer à soberania da palavra e daquilo que a palavra diz sobre Jesus. Então, um ponto importantíssimo da gente entender e obedecer é que Jesus é Deus. Se ele é Deus, eu não quero obedecer e seguir ele só porque ele é um bom exemplo, um cara bonzinho, um hippie que viveu há 2000 anos atrás e que pregava paz e amor. Mas eu quero obedecê-lo e quero segui-lo e quero estar com ele porque ele é Deus. Então, acho que isso é o ponto de obediência principal para nós dentro desse ponto, desses textos que a gente leu hoje. Muito bem, é um prazer estar com vocês. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. É que a Mandinha escreveu aqui, olha. Ela escreveu da Bíblia. A dela é NVT. NVT ou NVI, a Mandinha? Ela escreveu aqui. Eu acho lindo como a Bíblia está toda interligada. Deixa eu só voltar em algo da Bíblia aqui, ó. Essa foi minhas duas últimas aquisições de um pouquinho antes da pandemia. Essa daqui é uma Bíblia judaica. Ela está em português, mas todos os tópicos dela relacionados à questão de nomes ou de citações, ela entra em hebraico aqui. E eu, particularmente, ainda não dei uma mergulhada nela, porque é bem complexa essa daqui. Mas essa é uma Bíblia judaica. E essa daqui eu comprei também, eu achei extremamente interessante, ó. Ensinamentos da Torá. Tá vendo? E ela é até bonitinha, porque ela é como se fosse, né, aqueles livros, enfim. Então ela é bem bacana. E essa daqui, na verdade, é só realmente o Pentateuco. São só os 5 primeiros livros. E essa daqui, sim, eu já usei na igreja já algumas vezes. Ela é muito boa, dá uma explanação muito bacana. Então Legal. São Bíblias bacanas aqui também para vocês poderem adquirir. Pessoal, deixa eu só compartilhar com vocês algo que o Vitor havia dito no início da reunião, um pouco antes de todos conectarem. Com relação... Aí, a Carmen colocou. Eu tenho essa. Boa. NVT mesmo, a Mandinha falou, nova versão. NVT, eu não sei o que é. NVT, nova versão traduzida. Deve ser nova versão traduzida? Deve ser, porque... Enfim... E o Vitor havia dito de talvez uma possibilidade de nós mudarmos a questão do dia, né, para ficar mais viável a todos. E eu ainda sugiro não, talvez segurar mais ainda de terça-feira por conta da questão da nossa regrinha de atividades, né, que a gente tem quarta-feira o soaking, sábado tem jovens, domingo culto, então a gente intercala aí com essa questão do estudo. E eu também sacrificaria eles se colocasse isso para domingo de manhã.
além de sacrificá-los, também não seria funcional para nós aqui, devido a essa questão agora da volta dos cultos presenciais, que a gente vai ter que fazer o culto também na parte da manhã. Então a gente segura aí. Ramondinho escreveu aqui, ó, nova versão transformadora. Opa. Que isso? Eu não ia gostar se fosse de domingo. Quem? O Steve e o Benjamin. Por quê? Porque é o culto lá de manhã. Mas aí eu não, aqueles assim, você tá interligado, meu amigo, tá na mesma casa. Então tá bom, maravilha, só isso, nada mais disso. Vamos orar? Vamos orar, então. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo em que a gente pode ler, conversar, aprender sobre você, conseguirmos enxergar Jesus de uma maneira diferente, mais profunda, Senhor, na Tua Palavra. Obrigado por isso, obrigado porque o Teu Espírito Santo tem prazer em revelar o Teu Filho a nós, Senhor. Pai, eu te agradeço por isso e peço que a cada dia mais você nos revele o Teu Filho através da Palavra e que a gente possa se tornar cada dia mais apaixonado por Ele, cada dia mais ansiando pelo retorno dele e cada dia mais olhando para essa bendita esperança, para essa recompensa eterna que Moisés olhou, que Abraão olhou, que Isaac, Jacó e tantos outros, Senhor. Que Teu Espírito Santo plante esse anseio pela eternidade no nosso coração e que a gente possa focar a nossa vida nesse objetivo, nesse alvo, e ansiar pela vinda de Jesus de todo o nosso coração e clamar com o nosso coração, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos com saudade, ansiosos, nós queremos te encontrar face a face. Então, Espírito Santo, para cada um dessas pessoas que estão aqui hoje com a gente nessa sala, a cada momento que essas pessoas tiverem interesse de abrir a Tua Palavra e ler na Tua Palavra, eu peço que você revele o Senhor Jesus de uma maneira como nunca antes, que salte aos olhos. Em nome de Jesus eu te peço isso. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Que cada um de nós hoje possa sentir mais a Tua presença, possa sentir a Tua paz, o Teu toque, o Teu cuidado, o Teu amor por nós. É isso que eu te peço por mim e cada um desses irmãos que estão aqui reunidos hoje. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nos vemos então terça que vem.